Antes da gente começar a nossa análise, vamos dar esse resumo aqui do dia para que vocês entendam, né? O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná deu início hoje a esse julgamento que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro por suposto abuso de poder econômico. Hoje, apenas o relator votou contra a cassação de Moro. A reportagem é de Luciana Amaral. Primeiro a votar, o desembargador Luciano Carrasco Falavinha, relator do processo, se posicionou pela improcedência do pedido de perda dos direitos políticos de Sérgio Moro. A narrativa das iniciais de abuso de poder econômico não foi evidenciada pela prova produzida. Os gastos da pré-campanha, devidamente contabilizados, não propiciam a perir prova robusta para a cassação do diploma dos investigados. O histórico dos gastos analisados um a um não autoriza a conclusão de ilícito para a cassação. Moro é alvo de duas ações, movidas pelo PT e pelo PL, que o acusam de ilegalidades e gastos excessivos no período de pré-campanha ligado à disputa eleitoral de 2022. O ex-juiz da Lava Jato cogitou concorrer à presidência da República pelo Podemos, mas, sem apoio, deixou o partido e filiou-se ao União Brasil. Na nova legenda, tentou concorrer ao Senado por São Paulo, mas a Justiça negou o pedido de transferência de domicílio eleitoral. Moro, então, se candidatou ao Senado pelo Paraná e foi eleito com 1,9 milhão de votos. Para o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy, o pleito foi desequilibrado pela adição de recursos irrestritos na pré-campanha. Nós tínhamos ali uma liderança política de décadas do estado do Paraná, que foi governador, foi senador, por vários mandatos, amplamente conhecido e com alto capital político dentro do estado do Paraná. De outro, o segundo colocado, que ficou cerca de 4 pontos percentuais atrás nessa campanha, era o candidato apoiado pelo então presidente da República. Uma aplicação de recursos adicionais e restritos e de preparação a essa campanha pode, de impulsionamento da figura do pré-candidato, pode desequilibrar esse pleito. A atual legislação eleitoral não estabelece valores máximos para o período de pré-campanha. A defesa argumenta que a eleição de Moro se deu diante do capital político obtido pelo ex-juiz desde a Lava Jato, e não pela atividade anterior ao registro da chapa no Paraná. Como é que uma viagem para o Nordeste faz o Sérgio Moro ficar mais conhecido no Paraná? Como é que uma viagem para Tatuí, para Sorocaba, como é que esse gasto pode ser dito por alguém de forma séria? Que esse gasto faz ele se eleger ou ter voto aqui em Quitandinha, ou ter voto em Cascavel, Londrina. Não houve nenhuma ilegalidade, então se cria uma tese bem construída, é verdade, bem criativa, melhor dizendo, de abuso na pré-campanha. Há algum caso de abuso na pré-campanha semelhante a esse caso do Sérgio Moro? Não. Mesmo se for derrotado no julgamento, Moro seguirá no cargo, já que ambas as partes podem recorrer da decisão, levando a análise do caso para o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Ao fim do processo, se a decisão for pela cassação do ex-juiz da Lava Jato, novas eleições vão ser convocadas para ocupar a cadeira no Senado. Moro ainda ficaria inelegível por 8 anos, contados a partir de 2022. Bom, vamos lá. Vamos primeiro começar ali, Daniel. Qual que é a sua percepção ali do Palácio do Planalto e do presidente Lula, do PT, em relação a esse julgamento? Tudo que eu ouvi nos últimos dias tem um lado de um sepultamento da Lava Jato, simbólico, né? Algo que já está em curso, mas, por outro lado, pode abrir uma vaga para outra figura muito mais agressiva, talvez, contra o governo, conservadora, alguém de oposição ali no Paraná. Qual que é a sua percepção de como Lula e o Palácio do Planalto veem esse julgamento? Caio, sem falar do início do julgamento em si, que a gente pode tratar um pouquinho mais adiante, mas da leitura política, que é o que você está propondo de início, como pontapé inicial, é óbvio que no Palácio do Planalto, no PT, no governo, o clima é resumido em uma palavra: vendetta. Todo mundo quer se vingar de Sérgio Moro. Isso é natural. O peso emocional que se carrega no PT, no entorno do presidente, em Lula e na primeira-dama, isso é muito natural que aconteça mesmo. Então, para além de um cálculo racional politicamente, existe um desejo ali de se vingar
politicamente, não estamos falando de nada pessoal, estamos falando de um desejo humano de vingança por todo o revés político que Moro impôs a Lula e ao PT num primeiro momento. Isso posto, é preciso reconhecer o seguinte, e você mesmo escreveu sobre isso no nosso site. A vitória que se pode se considerar assim do PT, do governo, numa cassação de Sérgio Moro, vitória, estou colocando entre aspas, obviamente, é uma vitória de pirro. Porque Moro, desde que assumiu o mandato, é alguém mais tímido, é alguém que parte menos para o confronto. Ao contrário, por exemplo, de Deltan Dallagnol, que foi isso na Câmara dos Deputados. E se Moro é cassado, hoje, no cenário de hoje, quem tem mais chances de se eleger é um bolsonarista, um conservador, provavelmente mais estridente, mais histriônico, que vai dar mais trabalho ainda para o governo no Senado, que é a casa onde o governo tem mais trabalho. Talvez Paulo Eduardo Martins, do PL, talvez, me dizem que ela não quer se candidatar e que ela tem medo, inclusive, de passar por um processo de cassação em casos de mudança do domicílio eleitoral, quem sabe Michele Bolsonaro, mas isso é ruim em tese para o PT, para o governo, para Lula. Agora, o desejo de uma vingança humana, sincero, genuíno, parece falar mais alto. Bom, o doutor Luiz Fernando voltou aí, tinha caído, mas a gente já pode partir para os aspectos técnicos e também políticos, claro, doutor. O senhor é dos principais especialistas aí em direito eleitoral do país, conhecedor da justiça eleitoral, é do Paraná, integra a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, doutor. Logo, a grande dúvida de um julgamento como esse, de um personagem como esse, que influenciou tanto a política brasileira nos últimos 10 anos, né? Prendeu o atual presidente da República, inclusive, é de que é um julgamento com alto viés político. O quanto, na sua percepção, o Sérgio Moro será julgado tecnicamente ou politicamente, eu digo em toda a sua extensão até o TSE? Boa noite, Caio, de novo. Eu queria dizer que, primeiro, o voto do relator, concordando ou discordando, foi um voto muito técnico. Foi um voto denso, foi um voto que analisou as representações que foram apresentadas pelo PL e pelo PT e enfrentou todos os argumentos. Então, podemos dizer tudo do voto do relator, menos negar que se tratou de um voto técnico e não um voto político. Essa é a primeira observação que eu queria fazer. Queria complementar dizendo que a votação do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é importante, mas não é a que vai definir o tema. Vamos lembrar que o Deltan Dallagnol teve o seu registro de candidatura deferido no Paraná por uma votação de 6-0. Depois perdeu no TSE por 6-0. Então, a decisão aqui do TRE do Paraná é importante, mas a decisão final vai ficar para o TSE e não há uma correlação entre o entendimento adotado pelo TRE e o TSE, uma correlação necessária, eu diria. Portanto, essas são observações importantes. O voto do relator foi técnico e a decisão do TRE do Paraná, seja qual for, é uma decisão que depois vai ser confirmada ou não pelo TSE. E o exemplo do Deltan, o 6-0 aqui, o 6-0 lá, mostra que pode não haver interferência entre uma decisão e outra. Agora, doutor, o quanto a política influencia um julgamento como esse? O quanto a trajetória de Sérgio Moro, para bem, para mal, influencia um julgamento como esse? Olha, eu tendo a acreditar que os julgamentos dos tribunais, evidente, há uma influência política em alguns julgamentos, mas eles são eminentemente jurídicos, técnicos. Eu acompanhei a fala do Daniel, que me antecedeu aqui, em relação ao movimento do PT, no sentido de caçar ou não caçar. Pode parecer ao telespectador que o PT esteja com o comando desse julgamento, que o ex-presidente Lula esteja no comando desse julgamento para definir a sorte do ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. Eu não concordo com essa avaliação. Acho que sim, há muita influência política em alguns julgamentos. Nesse julgamento pode ter influência política, mas tanto o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná como o Tribunal Superior Eleitoral deram mostras em vários casos que as decisões podem se orientar, sim, por um critério eminentemente jurídico. O relator do caso hoje é um juiz de carreira, um desembargador aqui do Tribunal Regional
do TJ Paraná, que ocupa a posição de juiz do Tribunal Regional Eleitoral, e vou insistir, podemos concordar ou discordar, mas o voto foi eminentemente técnico, muito denso. Não disse o relator, ao final, que não possa ter havido ilegalidade na campanha de Sérgio Moro. Disse apenas que não há prova, nesse caso concreto, de que as ilegalidades mereçam ser resolvidas com a cassação do mandato. Portanto, até aqui, o julgamento foi técnico. A conferir, há um pedido de vista que pode mudar isso. Thaís? Eu queria saber do doutor Luiz Fernando, eu vou insistir nessa questão da repercussão política, até pelo cenário que o Caio e o Daniel traçaram aqui, de uma quase que certeza que Moro seria cassado, que já estava dado, né? Era só esperar a data que a coisa ia acontecer. O quanto, no processo do direito eleitoral, o quanto essa, vamos dizer assim, essa visão política, essa certeza política que as circunstâncias davam espaço a ela, podem atrapalhar o julgamento técnico. Porque essa é uma pressão, eu imagino, que seja uma pressão relevante para quem precisa decidir. Eu vinha dizendo que esperava que o voto eu não tinha nenhuma informação sobre o voto do relator. Eu conheço o relator, sei que é um juiz eminentemente técnico, e eu tinha a impressão de que o voto dele seria contra a cassação. Mas era uma intuição. Quem viu o doutor Luciano julgar algumas vezes conhece razoavelmente o entendimento que ele tem nos temas de direito eleitoral. A decisão dele confirma a intuição que eu tinha, e a minha intuição ainda é no sentido de que o Tribunal Regional Eleitoral não deverá cassar o mandato de Sérgio Moro. Não tem nenhuma informação em relação ao voto dos demais julgadores, mas essa é a impressão que eu tenho. Não quer dizer que o Tribunal Superior Eleitoral depois não mude de posição em relação à posição do TRE, como eu mencionei no exemplo do Deltan Dallagnol. Vamos lembrar que o Michel Temer, no caso inclusive que eu atuei como parecerista, quase foi cassado pelo TSE por 4-3. Portanto, por mais influência que um presidente da República tenha, por um voto ele deixou de ser presidente da República. Ele quase deixou de ser presidente da República no Tribunal Superior Eleitoral. Então, não dá para reduzir os julgamentos da Justiça Eleitoral a influências políticas deste ou daquele. Os julgamentos são majoritariamente técnicos e, portanto, alguém é cassado ou deixa de ser cassado porque há provas ou não há provas nos autos de que houve a prática de abuso que mereça uma decisão de cassação. E não é qualquer ilícito eleitoral que mereça uma decisão de cassação de mandato. Eu sempre critiquei uma análise que eu reputo excessivamente política dos julgamentos da Justiça Eleitoral. Não é uma análise de um otimista em relação, mas é a análise de quem vem acompanhando isso há pelo menos 2 décadas, e eu posso dizer, a regra geral é que os julgamentos sejam técnicos. Mas, doutor, é que no caso do Temer, havia uma impressão ali também do establishment político de que seria melhor o Temer assumir com o aval da Justiça Eleitoral no lugar da Dilma Rousseff. E assim foi feito. Numa tese até polêmica, num julgamento polêmico, o senhor atuou e o senhor sabe como é que foi aquilo. E em outras situações, inúmeras situações, se nós ligarmos a trajetória política do réu, ela potencializa ou ela minimiza a chance de cassação. A gente vê a velocidade com que Jair Bolsonaro, que tinha o Alexandre de Moraes como adversário, foi cassado, não durou 6 meses, né, a inelegibilidade dele. Então, é por isso que nós, na análise política, o reportariado todo, acaba fazendo essa ligação, né, de o que era o Michel Temer no governo Dilma, né, naquele momento? Significava estabilidade, significava o aval do establishment político. E a justiça referendou. O Moro combateu o establishment, que hoje, de certa maneira, está julgando ele. Por isso que há essa percepção. Mas o senhor trazendo seu conhecimento, sua experiência em tribunal, ajuda também a gente a elucidar. O senhor quer comentar? O senhor quer falar? Eu quero comentar, cara. Eu estou dizendo assim que o meu comentário não é para dizer que há um julgamento isolado da Justiça Eleitoral
fora completamente do ambiente político, como se o judiciário sempre fosse estritamente técnico e não estivesse inserido no contexto político circunstancial. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que eu tenho visto a leitura da imprensa sobre o julgamento do caso Moro, né, em alguns casos, tratar o julgamento como se fosse eminentemente político, e, portanto, como se uma onda revanchista contra a Lava Jato pudesse determinar o julgamento. Eu digo, olha, quem sabe... Oi. Doutor Luiz Fernando, só para pegar esse ponto, porque o que o senhor está defendendo é o seguinte, a gente não deve tratar politicamente esse caso. Eu tenho uma dúvida eminentemente técnica sobre o voto do relator para saber as consequências que isso pode ter. 2 pontos me chamaram muito a atenção e eu lhe pediria muito para desenvolver sobre isso. Primeiro ponto que o relator deixou muito claro, não julguemos aqui a Lava Jato, julguemos o caso Moro e a sua campanha ou pré-campanha. Segundo ponto, é sobre isso que eu queria me deter. O que ele está dizendo é o seguinte, se a gente pegar gastos de uma pré-campanha a presidente da República e extrapolar sobre as consequências para tudo que vier abaixo, ou seja, para uma campanha efetivamente para deputado, para senador, para um cargo menor do que a presidência da República, essa pré-campanha será inviabilizada para todo sempre. Ou seja, isso acontecerá no caso do próximo candidato do PL, do PSDB, do PCdoB, do PSB. Minha pergunta objetivamente é, se a gente for considerar gasto de pré-campanha como ilegal do ponto de vista eleitoral, acabou a pré-campanha? Bom, o relator tratou muito bela questão, eu acho que esse é o centro do julgamento, de fato. Primeiro, o relator reconheceu que a legislação brasileira não trata do que pode e o que não pode na pré-campanha. Então, há uma construção a partir da jurisprudência sobre o tema. E também, ele abordou essa questão da descida na candidatura. E citou 2 exemplos, inclusive, da última campanha. Né? Vamos lembrar, o Eduardo Leite e o Janones eram candidatos a presidente da República, e depois mudaram de posição nas candidaturas, um a deputado federal, outro a governador. Então, isso é da política. Eu posso ser candidato a um determinado cargo na pré-campanha, a campanha não se viabiliza, e depois eu sou candidato a outro determinado cargo. Se nós usarmos os gastos efetivados na campanha anterior como gastos referentes ao cargo depois cogitado pelo candidato, nós teremos um problema nas pré-campanhas, como se alguém tivesse que definir previamente para qual cargo concorrer e não poder mudar isso sob pena de incidir em gastos extraordinários em relação à candidatura final. Né? Em relação aos gastos, isso não significa que eu estou me comprometendo com a posição do relator. Estou dizendo, esse é o raciocínio que o relator adotou para dizer, no caso do Sérgio Moro, primeiro, os gastos de pré-campanha, disse o relator, não podem ser taxados como ilícitos, porque a jurisprudência brasileira que construiu quais são os limites, a lei não estabelece. E ele disse que nem todos os gastos efetuados como pré-candidato a presidente da República poderiam ser reputados como gastos de pré-campanha numa candidatura ao Senado que à época não estava cogitada. Então, esse é o racional elementar, como você mesmo conseguiu identificar, do voto do relator. Isso deve orientar todos os demais votos? Não estou dizendo isso, acho que dá para construir um raciocínio diferente desse, né, para dizer que desequilibrou o pleito o fato de ele ter todos esses gastos como pré-candidato a presidente da República, mas há 2 posições técnicas defensáveis aí em relação ao julgamento do Sérgio Moro. Doutor, eu tenho uma dúvida. Como que o senhor nota que o Tribunal Superior Eleitoral trataria, pelo histórico dos ministros que lá estão, este caso? E não está entrando aqui nessa questão que nós estamos debatendo até agora, se tecnicamente, politicamente. Eu digo, no âmbito do direito eleitoral e conhecendo o perfil dos ministros do TSE em Brasília, que julgarão esse caso inevitavelmente, porque certamente, independentemente da decisão, haverá recurso, para onde deve ir o TSE com essa, neste caso específico, que é um caso que abrirá um precedente, né? Não tem um caso parecido no direito eleitoral brasileiro até agora. Quem está contra, Caio, o Sérgio Moro, quem está argumentando contra o Sérgio Moro, diz que o caso do Sérgio Moro é igual ao caso da juíza Selma,
do Mato Grosso, que foi cassada por Caixa 2 na pré-campanha. A defesa do Sérgio Moro fez um esforço hoje muito grande para tentar mostrar que há uma diferença entre os dois casos, entre os dois julgamentos. Mas eu diria, quem está contra o Sérgio Moro, o PT e o PL, vão tentar dizer que já há um precedente no Tribunal Superior Eleitoral, que é a cassação da ex-senadora, ex-juíza, coincidentemente, Selma, do Mato Grosso. E se o Tribunal Superior Eleitoral não fizer a diferença que o relator fez entre os dois casos, a tendência do TSE seria cassar Sérgio Moro. A grande questão é, haverá a distinção, como houve por parte do relator do Paraná, do caso da juíza Selma e do Sérgio Moro, ou não haverá? Se não houver, Sérgio Moro corre risco de ser cassado no TSE, e a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná não vincula do TSE, como eu insisto, posso apresentar o exemplo do caso do Deltan Dallagnol.